a situação no teatro de guerra do Oriente Médio continua precária. Com Israel se preparando para um eventual contra-ataque contra o Irã após os ataques de 1º de outubro, a comunidade internacional observa atenta, esperando por proporcionalidade dos israelenses, o que é extremamente difícil de se colocar na balança, visto que Israel não deve ter muitas opções para balancear com mais de 180 mísseis balísticos que sobrevoaram sobre os céus de Israel. Em um dos palcos desse teatro, em apenas 2 semanas, cerca de 1.500 pessoas perderam a vida no Líbano devido aos bombardeios israelenses. Este número alarmante destaca a gravidade da situação e a necessidade de uma medida proporcional eficaz para evitar ainda mais perdas de vidas e uma eventual escalada sem precedentes. Enquanto isso, em Israel, a população também enfrenta suas próprias lutas. E nesse episódio, vamos dar luz aos principais destaques do último dia 9 de outubro, no Teatro de Guerra do Oriente Médio. Fique conosco até o final e vamos juntos ver a história humana sendo escrita diante de nossos olhos. We are now in a Lebanese village, a Shia village in Lebanon. This village is one of the villages close to the Israeli border. I want to show you a Lebanese house, a Lebanese in a Shia village house close to our border. Every house is a terror base. I wanted you to see in your own eyes what we found here today. This is our forces raiding on this village. Come with me. In this house, a storage of gear, waiting for Hezbollah's Radwan forces, with vests, helmets, night vision, mines you can see here. Os líderes israelenses estão deliberando sobre a resposta ao ataque de mísseis balísticos iranianos ocorrido em 1º de outubro. Fontes anônimas indicam que a resposta israelense será significativa, incluindo ataques aéreos e operações clandestinas, mas sem mencionar alvos nucleares iranianos. O ministro da Defesa, Yoav Gallant, descreveu a resposta como mortal e surpreendente. Netanyahu conversou com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, em 9 de outubro e Gallant adiou uma visita a Washington até que a resposta fosse aprovada pelo gabinete. Lembrando que rumores indicam que o tio Sam alertou Israel para não atacar alvos nucleares e infraestruturas de petróleo no Irã. Nos bastidores do poder iraniano, alguns radicais estão pressionando indiretamente o líder supremo, Ali Khamenei, para revogar sua fátwa que proíbe armas nucleares no Irã. Segundo relatos, 39 parlamentares enviaram uma carta ao Conselho Supremo de Segurança Nacional pedindo a revisão da doutrina de defesa do Irã e a permissão para produzir armas nucleares. Embora o Conselho Supremo de Segurança do Irã não possa revogar a fátwa de Khamenei, ele pode recomendar essa ação. Entre os signatários estão figuras como Mohammad Reza Sabaghyan Bafki, que já apoiou a produção de armas nucleares, e Hassan Ali Aklag Amiri, ligado ao Paidari Front. A carta reflete um crescente debate entre as lideranças iranianas sobre a construção de armas nucleares, e o fato de os parlamentares se sentirem à vontade para propor isso sugere que Khamenei pode estar receptivo à ideia, o que seria significativo no regime iraniano. Na mídia, um meio de comunicação iraniano afiliado ao ex-comandante do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica afirmou em 8 de outubro que a Rússia teria fornecido ao Irã um sistema de defesa aérea S-400 e caças Su-35,
sem apresentar evidências. Até o momento, nenhuma outra fonte iraniana ou ocidental corroborou essa alegação, e não foi possível verificar essa informação de forma independente. É evidente que o Irã já buscava há algum tempo esses equipamentos avançados da Rússia, e em meio às circunstâncias atuais, não é difícil imaginar que Moscou poderia fornecer tais sistemas em troca do apoio contínuo do Irã na invasão à Ucrânia. Indo para o fronte de guerra no Líbano, o Hezbollah tem evitado confrontos diretos com as Forças de Defesa de Israel, IDF, no sul do Líbano, à medida que as operações terrestres israelenses na região se intensificam. O grupo prefere atacar à distância com mísseis antitanque e foguetes, em vez de entrar em combate corpo a corpo nas aldeias próximas à fronteira. Fontes israelenses indicam que os militantes do Hezbollah se retiram após os primeiros contatos com as tropas israelenses, com alguns recuando para áreas mais profundas no Líbano. Embora haja confrontos isolados com armas pequenas, as defesas do Hezbollah nas aldeias se baseiam principalmente no uso de artefatos explosivos improvisados e minas. Como já dito no episódio anterior, em comparação com o Hamas, os combatentes do Hezbollah são mais organizados e utilizam amplamente sistemas de armas de longo alcance. מכוון לעבר מדינת ישראל, כיוון דרום. המשגר עצמו מחומש כרגע בכארבעה. As Forças de Defesa de Israel, IDF, se retiraram das cidades de Odaissé e Kfar Kila, no sudeste do Líbano, enquanto a 98ª Divisão continuou realizando operações de limpeza em outras áreas da fronteira. Em 9 de outubro, a 98ª Divisão realizou operações em várias aldeias, enquanto as 35ª e 89ª Brigadas enfrentaram militantes do Hezbollah, apreendendo munições e armas de um armazém subterrâneo. O Hezbollah respondeu com ataques em Blida e mais Al-Jabal, usando artefatos explosivos improvisados, morteiros e foguetes. A 36ª Divisão das IDF destruiu infraestrutura do Hezbollah em Marun al-Ras e Yarun, incluindo túneis e armazéns, e neutralizou o comandante de Marun al-Ras. A 188ª Brigada Blindada destruiu o quartel-general do Hezbollah em Yarun e danificou significativamente suas capacidades de combate. O Hezbollah realizou pelo menos 14 ataques no norte e centro de Israel desde 8 de outubro, incluindo o lançamento de cerca de 90 foguetes em 30 minutos contra a Alta Galileia, Galileia Ocidental e o sul das colinas de Golã. A IDF afirmou que 40 foguetes foram disparados na área de Haifa, causando ferimentos em 5 pessoas, enquanto outros foguetes atingiram Kiryat Shmona, causando a morte de 2 civis. O Hezbollah também divulgou imagens de drones de alvos civis e militares em Israel, incluindo Haifa e as colinas de Golã, para demonstrar sua capacidade de atingir novos locais e afetar o psicológico da população local. Se por um lado Israel vai transformando o Líbano em ruínas, esses ataques combinados do Hezbollah, com o uso crescente de foguetes de médio alcance, reforçam a ameaça do Hezbollah contra civis e militares no norte de Israel e engatam a guerra para o próximo nível. Apesar de que rumores indicam
que dentro do que restou da liderança do Hezbollah, supostamente se fala em clamar um cessar-fogo aos israelenses. Em contrapartida aos ataques do Hezbollah no norte de Israel, as forças de defesa de Israel intensificaram sua campanha aérea contra o Hezbollah no Líbano, atingindo armazéns de drones, lançadores de foguetes e outras infraestruturas entre os dias 9 e 10 de outubro. Desde 30 de setembro, a Força Aérea Israelense atacou repetidamente mais de 1.100 alvos do Hezbollah no Líbano, incluindo postos de observação, posições de franco-atiradores, túneis e depósitos de armas. Essa contínua troca de ataques entre ambas as partes vai criando cicatrizes que nem o tempo conseguirá apagar. Sniper rifles, extremely high sniper rifles, shooting on our forces, shooting on our civilians from far away. Look at those sniper rifles here. All was ready for the raid. Explosive RPGs here. This is one of the PK fired by the terrorists of Hezbollah on our forces raiding on this house. This is a terror base. This is a Lebanese village, a Shia village built by Hezbollah. Every house has gear ready for the raid against Israel, conquer the Galilee Plain. We are now going a house through house, raiding each and every house, taking all this gear, dismantling Hezbollah's capability to do the Conquer Galilee plan. This is what we do. This is a limited, targeted raid on the northern part of Israel, okay, that we are conducting across the border to take care with the threat that Hezbollah has built for years. This is supposed to be clean here. 1701 prevents those arms here, and we are making sure imposing this area to be clean so we can tell our citizens from across the border that have been suffering for nearly a year now. They've been suffering many UAVs, rockets, missiles. We can tell them, you can come home safely and secure, go back to your homes. We have cleaned the threat of Hezbollah next to your border.